Paz, irmãos, bom dia. Tá entrando aí. Obrigado, Lucas, Mari. Que delícia. Elis, bom dia para você também, filho. Está linda hoje. Foi uma benção o momento do louvor, né, irmãos? Foi muito gostoso. Ali a gente teve uma oportunidade de ver o momento casal. E aí, ora ou encerra, ora ou encerra. Glória a Deus, gente. Muito obrigado. Foi muito bom mesmo o momento do louvor hoje. Foi uma benção. Muito gostoso. E agora a gente vai pegar a palavra, né? E dar uma estudada, aprender um pouco da parte do Senhor, o que o Senhor tem a nos ensinar, a falar conosco essa semana. Mas glória seja o nome do Senhor, né, irmãos? Glória seja o nome do Senhor. Por a gente poder ter essa oportunidade de sentar para ouvir a palavra de Deus. A gente ficou sabendo, está sabendo sempre, né? Sempre está chegando notícias de como os nossos irmãos estão sendo perseguidos, como as perseguições estão se acirrando ao redor do mundo, né? Não só no Brasil a situação está difícil, mas nos lugares que a situação já era difícil, está ficando mais difícil ainda, né? E nossos irmãos na China estão sendo presos, as igrejas estão sendo fechadas, muitos irmãos por causa da crise financeira estão, o governo está, de uma certa maneira, extorquindo a igreja, não é extorquindo a palavra, eu esqueci agora, mas eles estão assim, falando para a igreja, olha, se vocês não negarem a fé de vocês não vão receber o auxílio do governo. Então eles criaram uma crise econômica para que as pessoas se tornassem dependentes do auxílio do governo, e agora, se a pessoa não nega a fé, ela não recebe o auxílio. Então, eu fiquei sabendo essa semana, irmãos, de famílias, né, lá de igrejas na China, em que as autoridades chegaram e falaram assim, olha, você tira essa cruz aqui da parede, você some com essa Bíblia aqui, vamos colocar uma foto do Mao Tse Tung, uma foto do Xi Jinping, entendeu? Senão, você não vai receber o auxílio do governo. E aí, o que esse pessoal faz? Sem auxílio faz o quê, né? Na Índia, os irmãos não estavam recebendo auxílio, não, nem do governo, né? Das organizações de caridade internacionais que estavam mandando essa ajuda para eles lá, e os cristãos não estavam recebendo porque eram cristãos. Então você tinha uma comunidade pobre ali, tinha hindus, budistas, sei lá mal o que, cristão. O pessoal falou, não, a ajuda internacional só vai pegar quem não for cristão. Os cristãos estavam sendo tirados, colocados de lado. Então a perseguição está se acirrando, irmãos, está se acirrando, e a gente tem ainda a oportunidade de nos reunir para adorar o Senhor, mesmo que seja pela internet, né? Ainda assim que muitas igrejas estão abrindo no Brasil, mas nós temos essa oportunidade. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer nesse momento era agradecer a Deus pela liberdade que a gente ainda tem e orar pelos nossos irmãos que estão passando por essas perseguições, por essas lutas. Vamos orar, irmão? Nesse momento, faça esse momento de oração mesmo, que você possa realmente agora falar com Deus, fechar os seus olhos aí na sua casa e orar ao Senhor, né? Fica agora disperso, não, mas vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, de orar a Ti, Pai, de falar contigo e de exaltar o Teu nome, Pai. Senhor, meu Deus, mesmo estando longe, mesmo estando pela internet, mas nós ainda temos, meu Pai, essa oportunidade. O inimigo tem tentado de todas as maneiras ao redor do mundo impedir a adoração do Deus Trino, impedir, meu Pai, que o Teu povo Te adore. Por isso, meu Pai, nós temos que agradecer e entender, meu Deus, a importância do que nós estamos fazendo, Pai. Como que nós estamos fazendo é absolutamente essencial e mais importante do que qualquer outra coisa no universo. Adorar o Deus verdadeiro, adorar o Deus Trino, nos reunir como igreja e Te adorar.
Pai, eu peço que o Senhor nos dê temor, que o Senhor coloque, meu Pai, no nosso coração realmente amor pela Tua palavra, Pai, para que a gente valorize esses momentos, para que a gente valorize, meu Pai, essas oportunidades de ouvir a palavra sendo pregada, de exaltar e bendizer o Teu santo nome. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos na China, meu Pai, dos nossos irmãos na Índia e em tantos outros países, meu Pai, que eles têm sido perseguidos, em que eles têm sido deixados de lado, que eles têm sido, meu Pai, eles têm sofrido muita perseguição, eles não têm dado para eles auxílio, não têm tentado privar eles, meu Pai, do alimento, Senhor, meu Deus, das suas necessidades mais básicas da vida. Tem misericórdia, meu Pai, da tua igreja, da tua noiva, das mães, dos pais, dos filhos, meu Pai, das crianças, dos pequenos, dos velhos, dos idosos, que são teus filhos, que confessam o teu nome, meu Pai, em meio a uma geração imunda, corrupta e pecadora como essa que nós vivemos, meu Deus, em todas as nações da terra. Guarda o teu povo durante esse período de perseguição, durante esse período de provação que nós estamos vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda a tua igreja. Eu te peço, Senhor, para a honra e glória e louvor do teu nome, no nome santo de Jesus. Irmãos, eu também gostaria de que a gente tirasse um momento agora para estar orando pelas pessoas, irmãos, que estão, talvez tem muitos aí até conhecidos nossos, amigos, que estão padecendo da doença, né? E dessa pandemia, e muitos talvez hospitalizados, muitos talvez não, talvez ali até se recuperando, mas em quarentena, isolados, né? Então, vamos orar por eles nesse momento, que o Senhor guarde, que o Senhor tenha misericórdia. Deus, nosso Pai, nós clamamos, Senhor, por essas vidas, Deus, que o Senhor estenda a Tua mão, que o Senhor derrame a Tua graça, meu Pai, sobre a vida, meu Deus, daqueles que estão padecendo dessa enfermidade, a começar, meu Pai, os nossos irmãos em Cristo, meu Deus, muitos, Senhor, com medo, muitos, Senhor, meu Deus, assustados, muitos, Senhor, preocupados, alguns além da conta, muitos, Senhor, meu Deus, sem saber o que fazer, às vezes, meu Deus, encurralados numa visão política de um lado ou de outro. Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos, que a saúde deles possa ser preservada, meu Deus, no meio dessa pandemia, que o Senhor guarde a vida deles, que o Senhor fortaleça eles, os que estão com falta de ar, os que estão hospitalizados, os que estão, meu Pai, com medo, que o Senhor venha encorajá-los, tirar a ansiedade, tirar a preocupação, tirar, meu Deus, em nome de Jesus, a tristeza, restaurar a alegria, meu Deus, que eles não tenham medo da morte, que eles não tenham medo, meu Deus, da dor, que eles possam, meu Pai, vencer isso pela graça do Senhor, que o Senhor venha revesti-los, fortalecê-los, enchê-los com graça e com misericórdia, em nome de Jesus. Mas também nós não oramos apenas pelos nossos irmãos em Cristo, meu Pai, mas também por aqueles que não conhecem o Senhor, ó Deus, e que estão ainda mais apavorados, e esses com razão, porque se partirem deste mundo, meu Deus, o que será da sua alma? Meu Pai, eu peço, tem misericórdia, Senhor, de tantas famílias que estão padecendo com isso, meu Deus, que estão isoladas, que estão em quarentena, que o Senhor tenha misericórdia, derrama a Tua graça sobre essas famílias, Pai, e faça o milagre, meu Deus, restaure esses lares, restaure as saúdes, e que eles possam, meu Pai, através dessa situação, vir a Te conhecer, ouvir a falar do Teu nome, meu Pai, se converter a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria também de que a gente orasse nesse momento pelas pessoas que estão com outras doenças, com outros problemas de saúde, estão com medo de ir para o hospital, estão com cirurgias atrasadas, com tratamentos de saúde atrasados, né? E que precisam de atendimento, precisam de ajuda nesse momento. Muitos estão com medo de ir para o hospital, né, para tratar de alguma outra coisa, com medo de pegar essa doença. E nós precisamos orar por eles, irmãos. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos pedir, Senhor, pelas pessoas também que estão com outras enfermidades. Meu Pai, de tantos nomes que a gente não consegue nem imaginar, que estão amedrontadas em casa, muitos, meu Deus, estão morrendo de outras coisas. Nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, derrama a Tua graça, Pai, que o Senhor venha consolar, o Senhor venha dar sabedoria, venha dar coragem para elas, meu Pai, que elas não fiquem com medo, que elas não fiquem enfurnadas em casa, mas que elas possam vencer isso em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos para a glória do Teu nome.
Irmãos, também vamos orar por aqueles que estão desempregados, que estão passando por necessidade financeira, que estão dependendo da ajuda do governo, né? Essa ajuda do governo, irmãos, né? Não é o que ninguém quer viver disso, né? Quem quer viver disso aí não é um dos nossos. Dos nossos, ninguém quer viver disso. A gente quer ter a capacidade de a gente trabalhar e sustentar nós mesmos. A gente quer a capacidade de cuidar dos nossos próprios negócios, não depender do governo, ser próspero com os trabalhos das nossas próprias mãos, como a Bíblia diz. Então vamos orar, irmãos, orar, começar pelos nossos, que o Senhor abençoe para que ninguém no nosso meio fique desempregado, para que possam as empresas no nosso meio não venham falir, mas que nós possamos ser abençoados também pelo Brasil, pela cidade, por todos. Amém? Senhor nosso Deus, nós clamamos nesse momento, meu Pai, como igreja, Pai, pela vida daqueles irmãos que estão passando por situação financeira delicada, difícil, meu Pai, talvez faltando coisas na sua casa, talvez sem dinheiro para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água, para pagar um aluguel. Meu Deus, muitos desempregados, muitos, Senhor, meu Deus, com medo, muitos começando a ser, aleluia, atacados, meu Pai, pela ansiedade. Que o Senhor ponha a tua mão nesse momento, repreenda isso em nome de Jesus, Pai. E derrama a tua graça, Senhor, sobre a vida do teu povo. Abre porta de emprego, meu Pai. Abre porta onde não há porta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão sobre a vida do teu povo, Senhor. Prospera o teu povo. Meu Pai, que em nome de Jesus, aqueles irmãos que têm o seu próprio negócio, venham prosperar, meu Pai, no meio da pandemia, para que todos vejam que com Deus, meu Pai, nós temos a vitória. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar o teu povo, que não falte nada, que nós possamos ter nesse tempo, meu Pai, a oportunidade de usá-la, meu Deus, com sabedoria, de sermos caridosos, de sermos amorosos, de cuidarmos uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te clamo para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém, Jesus. Irmãos, por último, eu gostaria de estar orando também pela família do pastor João Carlos, né? Eles, semana passada, perderam o avô da pastora Adriana. Essa semana, o pastor João perdeu um tio que faleceu ontem, né? Infelizmente, faleceu dessa doença. E nós temos que orar por eles para que o Senhor venha trazer consolo. Amém, pastor João? Que o Senhor venha consolar você e sua família. Que o Senhor venha derramar a sua graça sobre vocês abundantemente. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós clamamos, Pai, pela vida do teu servo, de toda a sua família. Meu Pai, que o Senhor venha consolar os corações, que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar, meu Deus, para que, através desse momento de luto, de dor, a tua luz venha brilhar no coração de muitas pessoas nessa família. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, Pai, possam ter, meu Deus, uma noção da fragilidade da vida humana e venham refletir sobre o destino das suas almas. Meu Pai, que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, não venha faltar nada para aqueles mais próximos que estão perdendo um pai, um marido, em nome de Jesus, um avô, um tio. Que o Senhor venha, meu Deus, guardar a vida deles durante esse tempo. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, que eles não venham procurar culpados por essa situação, mas venham glorificar e exaltar o teu nome em todas as coisas, Pai. E que a paz do Senhor venha reinar nessa família. No nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou começar a mensagem agora, mas antes de começar eu quero lembrar os irmãos, se você quiser fazer a sua oferta, colocar o seu dízimo, se alguém puder depois aí colocar o número da conta, você pode depois fazer o seu depósito, ali, a sua transferência, tá bom? Infelizmente, a gente agora está nessa situação, temos que usar os meios que estão ao nosso alcance para que a obra não pare, para que a gente tenha condições de continuar fazendo o trabalho. E também uma outra coisa, os irmãos que quiserem colocando aí pedidos de oração pessoais, seu, da sua família, você pode ir colocando e durante a mensagem você vai colocando, porque daí quando chegar no final da mensagem, a gente já ora por esses pedidos, amém? Porque senão, depois que terminar a mensagem, eu peço você pôr o pedido, até você colocar o pedido, demora, né? Então você já vai colocando o pedido de oração aí, e quando chegar no fim da palavra, a gente intercede, amém? Então a palavra hoje, a gente vai ler em Jeremias 23,
capítulo 23, versículo 5. Amém? Jeremias, capítulo 23, versículo 5. O áudio está bom, irmãos? Estou testando aqui o microfoninho. Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Estas são as palavras de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para recebê-la, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estávamos aqui meditando em Jeremias já há algumas semanas. No capítulo 21, versículo 11, Jeremias começa a profetizar especificamente se direcionando aos reis de Judá, né? Então, ele vai falando, interessante que ele faz, primeiro ele fala em geral, dos reis em geral, né, dos políticos em geral, e depois ele começa a falar nome por nome, ó. Você, rei, vai acontecer isso, 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 isso. Pum, aconteceu. Depois chegou o próximo, ele, ó, você vai ser assim, 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 seu fim. Deus vai fazer isso, isso, isso com você. Pum, aconteceu. Do jeito que ele profetizou, aconteceu. Daqui a pouco ele próximo, olha, você também, viu? Deus está falando isso, é isso, é isso, é isso. E pum, aconteceu do jeito que ele falou, não por nome. Agora você imagina por que Jeremias, né, o pessoal tinha um problema com Jeremias, né? Por que será? Por que será, né? E além de falar em geral, ele não falava em geral, não, ele falava específico. E as profecias era coisa do tipo assim, contra Salum, né? Assim diz o Senhor acerca de Salum, capítulo 22, versículo 11. Filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar. Jamais vai voltar, vai ficar por lá. Ele tinha sido levado em cativeiro, certo? E aí, Jeremias profetizou, não vai voltar, não vai voltar, vai ficar por lá. Aí veio o próximo foi Jeoaquim, né? E aí ele profetiza o que sobre Jeoaquim? Versículo 19. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Ou seja, Joaquim, é o seguinte, você vai morrer e vão jogar você no campo como se sepulta um jumento. Ou seja, não sepulta, ninguém faz sepultamento de jumento. Então, ele falou isso, profetizou isso, aconteceu, do jeito que ele profetizou, aconteceu. Aí o próximo foi Jeconias. Aí ele pega e fala para Jeconias, no versículo 26, lançar-te-ei a ti a tua mãe que te deu a luz para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Irmãos, do jeito que ele profetizou aconteceu, porque Jeconias não foi só ele levado em cativeiro, foi ele e a mãe dele levados juntos para o cativeiro e morreram ali. E quando chega no capítulo 23, ele termina essa série de profecias contra os pastores, que ele fala, não, mas pastores aqui não é pastor de igreja, era uma forma de falar dos reis, os reis eram chamados de pastores. Ele fala contra os maus pastores, é contra os reis, os políticos, os governantes de Judá. E aí ele, ó, de novo, e promete, né, fala assim, olha, no versículo 2, capítulo 23, versículo 2, vós dispersaste as minhas ovelhas, afugentaste, delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar as maldades das vossas ações. Então, aí Jeremias foi e pumba, mais uma. Só que para terminar essa série de profecias a respeito dos reis, ele termina essa série de profecias no versículo 5 e 6 que eu acabei de ler. Aliás, é do versículo 5 ao 8, e que ele fala sobre esse renovo de Davi, Depois ele entra e começa a profetizar contra os profetas. Primeiro ele trata dos reis e depois ele vai tratar dos profetas. E aí ele fala do versículo 9 até o versículo 40 só sobre os falsos profetas, né? Mas hoje a gente, querendo Deus, aí não vai entrar nisso ainda. A gente vai falar só sobre a questão do rei. Porque ele vai apontando as corrupções, as mentiras, as falsidades,
certo? Toda a maldade, todos os julgamentos maus, as leis injustas, certo? A opressão que os reis de Judá estavam praticando, ele vai denunciando essas opressões, essas maldades, e vai profetizando o fim, a destruição de cada um desses reis. Mas quando chega no capítulo 23, versículo 5, que a gente acabou de ler, ele profetiza um rei diferente, um rei que vai fazer diferente, um rei que não vai ser como os outros reis. Porque ele acabou de falar no versículo 4, antes do versículo que a gente leu, ele fala assim, ó, levantarei sobre Judá pastores que apacentem o meu povo, e elas jamais, as minhas ovelhas, jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Mas como é que vão ser levantados esses pastores? Ele fala no versículo 5, vai começar o seguinte, olha, por quê? Porque vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Um renovo justo. E o que quer dizer um renovo justo? Irmãos, eu não sei, talvez muita gente hoje vive em apartamento, foi criado em apartamento, né, e está ouvindo essa mensagem, mas a maioria de vocês já deve ter visto uma árvore sendo cortada, certo? Quando você vai e corta uma árvore. Se você não arranca aquela árvore pela raiz, e se você simplesmente corta aquela árvore, é muito possível que daqui 6 meses, daqui talvez um ano, não sabe, né? Depende da árvore, daquele toco que ficou no chão, vai brotar um galinho verde, certo? Vai começar a sair um brotinho, e aquele brotinho vai crescer baseado na mesma raiz daquele toco, daquele tronco, e vai se tornar uma nova árvore, como se nunca tivesse sido cortada, certo? Então, esse renovo é essa plantinha. Você imagina, então, que esse broto que sai do toco da árvore se chama renovo. Renovo, por quê? Porque aquela árvore vai recomeçar, vai crescer e vai dar frutos novamente. Agora, Deus estava falando que aqueles reis de Judá, os filhos de Davi, todos eles eram descendentes de Davi, que era rei de Israel. Os reis de Judá eram todos descendentes de Davi. Ele fala, olha, eu vou cortar vocês pecaram, vocês fizeram a coisa errada, vocês não governaram o meu povo da forma correta, vocês governaram da forma errada, e agora vocês merecem ser castigados, e eu vou trazer um fim para isso daqui. Eu vou mandar vocês embora. Ou seja, eu vou cortar essa árvore. Só que essa árvore eu não vou cortar e colocar óleo, queimar para que ela não tenha mais renovo. Não, eu vou cortar, mas eu vou fazer com que dessa árvore brote um renovo. Da mesma raiz, ou seja, da mesma origem, filho de Davi, descendente de Davi, um descendente de Davi que vai se tornar rei novamente em Judá, em Israel. E esse renovo, esse novo broto que vai sair dessa árvore que eu estou cortando, que são os reis de Judá, os descendentes de Davi, ele vai ser justo, ele vai ser justo. E ele vai reinar, porque ele é rei por direito e ele vai reinar. E quando ele reinar, ele fala aqui no versículo 5, ele vai agir com sabedoria, ele será sábio, né? E executará o juízo e a justiça na terra, certo? O juízo e a justiça na terra. Então, o que aconteceu na história de Judá, irmão, para você entender? Quando Deus decidiu cortar esses reis, o que aconteceu foi que Deus trouxe uma nação de longe, chamada Babilônia, e eles invadiram o país de Judá, e eles foram tomando cidade por cidade, até cercar o rei e o seu exército na cidade de Jerusalém. Quando cercaram a cidade de Jerusalém, eles dominaram a cidade, conseguiram invadir a cidade,
destruíram os muros da cidade, destruíram o templo, tocaram fogo em tudo, mataram muita gente, acharam o rei fugindo com um pouquinho dos seus nobres, capturaram o rei, mataram o rei não, perdão, esse eles não mataram, eles levaram cativo, mas mataram os filhos dele na frente dele, né? Mataram os príncipes na frente dele, e depois cegaram ele e levaram ele como escravo para a Babilônia. Então, desde aquela época, Israel nunca mais foi governada por um rei judeu, por um rei filho de Davi. Eles foram dominados sempre por reis estrangeiros. Eles foram dominados primeiro pelos babilônios. Então, quem é que governava Israel? Eram os babilônios. Foi Nabucodonosor, depois o filho dele, por aí vai. Quando chega, depois que passa o Império Babilônico, vem o Império Persa, quem é que governava Israel? Eram reis persas, não era filho de Davi, era Ciro, era Dário. Depois, quando caíram os persas, vieram os gregos, quem é que governava Israel? Não era um filho de Davi, era Alexandre, o rei grego, e depois os outros reis que vieram, Antíoco e outros reis gregos. Quando caiu o Império Grego, aí foi a vez de Judá começar a governar a si mesmo, ter um filho de Davi? Não. Aí vieram os romanos, né? Teve um breve período em Israel que eles tiveram governos de judeus governando Israel, mas não eram filhos de Davi, certo? Não eram filhos de Davi, eram os macabeus, que não eram da descendência de Davi, não eram reis, eram sacerdotes, né? Então eles ajudaram a governar como juízes, como na época dos juízes, mas um rei, filho de Davi, não teve mais um filho de Davi que reinasse em Israel. Deus cortou aquela árvore, e a árvore estava lá cortada, existiam descendentes de Davi, mas nenhum deles poderia chegar e reinar em Israel, porque o trono em Israel estava ocupado. O trono em Israel estava ocupado por reis que não eram filhos de Davi, eram reis babilônicos, reis persas, gregos, romanos, não é? E quando chega na época ali em que José, encontrando-se desposado de Maria, descobriu que ela estava grávida, né? Mas ele não tinha ainda consumado o casamento. Israel estava sendo governado por um rei romano, por um César, né? Porque os reis romanos se chamavam, os imperadores, aliás, se chamavam Césares, né? Então, Israel estava sendo governado por um César. Agora, vamos lá em João, capítulo 19, para você ver uma coisa muito interessante sobre como os judeus viam o reinado de César. João capítulo 19, versículo 15. Aqui é a crucificação de Jesus, um pouco antes da crucificação, quando Jesus está sendo julgado, certo? E aí o Pilatos, no versículo 14, fala assim, olha, disse aos judeus, eis aqui o vosso rei, apontando para Jesus. E aí quando ele aponta para Jesus, eis aqui o vosso rei, o que é que os judeus falam? Os líderes judeus, eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. E disse-lhes Pilato, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Estavam sendo governados por quem? Por César, pelo rei romano. Então, quando Deus fala aqui, assim, olha, eu vou levantar para vocês um renovo de Davi, ou seja, um broto daquele tronco davídico, da família de Davi para governar em Israel, eu quero que você entenda que isso aqui passou 70, 80, 100, 200 anos, 300 anos, 400 anos, Israel não tinha visto ainda um filho de Davi reinando, certo? E se você perguntar para um judeu ortodoxo, até hoje falar para ele se essa profecia se cumpriu, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não se cumpriu, porque ainda não tem na cabeça dele um filho de Davi reinando sobre o trono dos judeus. Mas a questão é, será que ainda não se cumpriu? Será que essa profecia não se cumpriu? Será que esses judeus ortodoxos estão corretos? Será que ainda não existe um filho de Davi reinando sobre o povo de Deus?
como foi profetizado aqui? Será? Eu digo para você, irmãos, que não, essa profecia se cumpriu. Exatamente da maneira como foi profetizado, já aconteceu. Deus levantou um renovo a Davi, e esse renovo é rei, esse renovo reina, esse renovo, ele age com sabedoria, ele julga com justiça e com juízo na terra. Judá está sendo salvo, Israel está habitando seguro, e o nome desse rei é Senhor Justiça Nossa, como está escrito aqui, Senhor Justiça Nossa. Agora você fala, mas como assim, pastor? Como assim? Qual é o cumprimento dessa profecia? Quando que essa profecia se cumpriu? Como que essa profecia se cumpriu? Ela se cumpriu assim: há 2000 anos atrás, um descendente de Davi estava desposado com uma descendente de Davi. O descendente de Davi se chamava José e a descendente de Davi se chamava Maria. Mas eles ainda não haviam consumado seu casamento quando ela se achou grávida pelo poder do Espírito Santo. E o filho que estava no ventre dela era filho de Deus, mas por direito filho de Davi, porque ele era descendente de Maria e ele era descendente de José por direito. Então ele era filho de Davi. Esse filho de Davi nasceu de uma mulher virgem, de uma família pobre, mas do tronco de Davi. E quando ele nasceu, colocaram ele numa manjedoura. Não foi num berço de ouro, embora ele fosse descendente de rei, embora ele fosse príncipe. E ele cresceu na graça, no conhecimento, e ele viveu entre nós, sendo filho de Deus e sendo filho de Davi, sendo filho de Maria, e ele fez milagres, ele pregou a palavra, ele disse, e quando ele pregou, ele disse assim, que ele anunciava o evangelho do reino. Ele dizia assim, olha, é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Que evangelho? O evangelho de que o reino de Deus chegou. Mas como é que ele podia dizer que o reino de Deus chegou? Ele podia dizer que o reino de Deus chegou porque o rei chegou. O rei que é filho de Davi, o rei que é herdeiro do trono de Davi, o rei que reina sobre o povo de Deus, chegou. Ele era o renovo. Ele era esse renovo justo, que é rei e que reina, e que age com sabedoria e executa o juízo e a justiça na terra. Então, qual é o nome desse rei? O nome desse rei é Jesus de Nazaré, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o renovo de Davi, um renovo justo. Irmãos, e qual é a diferença de Jesus para todos os reis que vieram antes dele, mesmo os filhos de Davi? Justamente isso aqui. Porque ele era um renovo, mas ele era justo. Havia algo em Jesus que não havia em nenhum rei antes dele. Havia algo em Jesus que não havia em Davi, que não havia em Salomão, que não havia em Roboão, que não havia em Asa, que não havia em Josafá, que não havia em nenhum dos reis de Israel. Nem esses daqui, nem Salum, nem Joaquim, nem Jeconias, nem Zedequias, nenhum desses reis tinha esse algo que Jesus tinha. Jesus é justo, justo de uma maneira que nem Davi nunca jamais sonhou em ser, certo? Porque Jesus era perfeitamente justo, perfeitamente correto. Jamais Jesus cometeu um pecado sequer, nem mesmo em pensamento, né? Não é que Jesus jamais fez algo pecaminoso com a sua mão, não é que Jesus jamais falou algo pecaminoso com os seus lábios, Jesus jamais pensou algo pecaminoso na sua mente. Essa era a justiça de Jesus, nenhum rei antes dele tinha isso. Outra coisa, Jesus como rei,
ele reina e ele age com sabedoria. Irmãos, nem Salomão em toda a sua sabedoria se compara à sabedoria de Jesus. E ele era sábio, hein? Salomão era muito sábio, ele escreveu muitas partes da Bíblia, de tão sábio que ele era. Mas a sabedoria dele não se compara à sabedoria de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, ele não tinha sabedoria só porque ele tinha a resposta certa, não era só porque ele sabia tudo, não era só porque ele entendia tudo, não era só porque ele tinha conhecimento de tudo. Jesus tinha sabedoria perfeita, porque Jesus sabe sempre o que é melhor e Jesus sabe sempre a melhor maneira de alcançar o que é o melhor. Então Jesus, ele governa no seu reino com perfeita sabedoria. Ele nunca comete um erro de decisão, ele nunca comete um erro de escolha. Ele sempre está correto em todas as suas decisões e os métodos dele para alcançar os seus objetivos são sempre os melhores. Essa é a sabedoria de Jesus que rei nenhum em Israel jamais teve. E ele executa juízo e justiça na terra. O que significa isso? Que ninguém, quando vem trazer uma causa a Jesus, Jesus nunca dá uma resposta injusta. Jesus nunca executa uma lei injusta. Jesus Cristo é sempre correto e justo e sempre dá para aquela pessoa o que ela realmente tem direito, não é? Essa é a sabedoria e o governo do Senhor Jesus Cristo. É tão diferente de tudo que a gente jamais viu. Agora, se você pegar e falar assim, tá bom, então qual é o objetivo de Jesus no seu reino? E qual o método de Jesus no seu reino? Bom, ele fala, nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Jesus veio por ser o renovo de Davi para trazer salvação. O seu reino traz salvação para Judá, o seu reino traz salvação para Israel, o seu reino traz salvação, aliás, para todas as nações, para todas as nações. Para mim que não sou judeu, para você que não é judeu, para você que não é israelita, ele veio trazer salvação, ele veio trazer salvação. Agora, qual é o melhor método para trazer essa salvação? Como rei, ele veio trazer salvação e como rei sábio, ele escolheu o melhor método para trazer salvação para a humanidade. Salvação para todos os reis da terra. Como é que Jesus escolheu? Qual foi o método de Jesus? Bom, o método de Jesus foi o seguinte: o método de Jesus foi ser condenado, ser açoitado, ser crucificado, receber uma coroa de espinhos e morrer, e ser sepultado, e ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia! Então, o método de Jesus foi o seguinte, porque como que isso pode acontecer? Você fala, mas como, Jesus? Que método é esse de reinar? O Senhor não poderia salvar por decreto? Né? Porque tem gente que acha que as coisas são assim, tudo se resolve num decreto. Né? O presidente vai lá, faz um decreto. O governador vai lá, faz um decreto. O prefeito vai resolver o problema. Faz um decreto aí, faz um decreto. Ei, legislativo, faz uma lei aí. Tem gente que acha que se resolve as coisas assim. Você põe um papelzinho, escreve, assina lá, põe seu selo, manda, acabou, está resolvido o problema. Né? Os nossos amigos socialistas, eles pensam que tudo se resolve com papel. Né? Mas Jesus não é um socialista. Jesus sabe que as coisas não se resolvem assinando um papel. Não é assim que funciona. Então Jesus sabia que para salvar o povo, a justiça tinha que ser feita. Havia muito pecado. E alguém tinha que pagar o preço daquele pecado. Então Jesus foi e tomou sobre si a responsabilidade de pagar o preço do meu pecado, do seu pecado. Ele não decidiu assinar um decreto. Ele não decidiu resolver coisa. Não, vou fazer um papelzinho aqui, está resolvido o problema. Não foi, porque não é assim que funciona. Ele foi para a cruz. Ele sofreu no meu lugar, ele sofreu no seu lugar. É o método de Jesus para salvar Judá, para salvar Israel, para salvar o Brasil, para salvar o Peru, a Venezuela, a Bolívia, o Uruguai, a Argentina, o Chile, o Panamá, a Colômbia, Cuba, para salvar o Afeganistão, o Quirguistão, o Tajiquistão. É o método de Deus.
O método de Jesus para alcançar o seu objetivo foi esse. A coroação de Jesus foi uma coroa de espinhos para trazer salvação para mim e para você. Então Jesus escolhe os melhores métodos para alcançar os melhores objetivos. Ele é um rei sábio. E o melhor objetivo que ele viu foi nos salvar. E o método que ele escolheu foi a cruz. Foi a cruz. Havia um preço a ser pago. E ele se dispôs a pagar o preço da sua salvação. O preço para que você pudesse, nesse domingo, cantar louvores lindos e glorificar o nome do Senhor junto com o Lucas, com a Mari, com a Elise e com toda a igreja. O preço para você poder hoje acessar essa internet e olhar no seu celular esse pastor pregando para você essa palavra e poder agradecer a Deus. Falar, nossa, eu sou salvo, eu vou para o céu, eu tenho Jesus no meu coração. O preço para isso foi a cruz de Jesus Cristo. Ele foi crucificado para que você pudesse ser salvo. E Jesus pagou o preço. O método de Jesus foi a cruz. Por isso que ele diz assim, será o seu nome com que será chamado Senhor Justiça Nossa, aleluia. Por que Senhor Justiça Nossa? Como assim Jesus é a nossa justiça? Como assim Jesus nos dá a justiça do Senhor? E a palavra Senhor aqui é Jeová, tá? No hebraico é Jeová, ok? Como que nós temos a justiça de Jeová? Como que Jesus nos dá a justiça de Jeová? É porque quando Jesus foi para a cruz, ele morreu pelo pecado que não era dele, pelo seu pecado, para que agora você possa viver pela justiça que não a sua, é a justiça dele. Por isso, quando nós hoje somos salvos, quando nós hoje somos tratados como filhos de Deus, quando nós hoje temos a bênção de poder fechar os nossos olhos nessa terra para abrir os nossos olhos na eternidade, glorificar o nome do nosso Deus, nós fazemos isso, nós vivemos isso, porque Jesus nos deu a justiça dele próprio. O Senhor Jesus é a nossa justiça. Baseado em que eu posso ir para o céu? Baseado em que eu posso orar e falar com Deus Pai e ser ouvido? Baseado em que? Baseado na justiça de Jesus. O Senhor Jesus é a minha justiça. Eu não entro na presença de Deus agora baseado naquilo que eu fiz ou deixei de fazer, porque baseado no que eu fiz, eu devia estar crucificado eternamente no inferno. Mas eu entro porque o Senhor é a minha justiça. Eu entro escondido atrás de Jesus. Eu entro debaixo das suas asas, na presença de Deus Pai. Eu entro no colo de Jesus. A justiça que me dá graça para que eu possa entrar na presença de Deus não é a minha justiça, é a justiça do Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Então, irmãos, essa profecia ela não vai se cumprir, ela já se cumpriu, ela está se cumprindo nesse momento, porque Jesus está reinando. Tem gente que acha que Jesus ainda vai reinar. Tem gente que acha que Jesus ainda vai reinar, não, daqui a pouco, daqui a um tempo ele volta e ele começa a reinar. Engano seu, engano seu, engano seu. Jesus reina hoje, ele já é a nossa justiça. Ele já é o renovo de Davi, ele já é o filho de Davi, ele reina agora. Ele reina agora. E ele reina com sabedoria e ele executa juízo e justiça na terra. Ele está trazendo o seu povo, ele está reunindo o seu povo ao redor de toda a terra para adorar a Deus, para glorificar a Deus, baseado naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmãos, e os judeus que não entendem isso, que não aceitam isso, eles precisam ter o olho deles aberto para sair esse véu do rosto deles, a Bíblia diz, né? Paulo diz que tem que sair esse véu do rosto deles para que eles percebam que o rei judeu, o rei dos judeus já veio, mas eles disseram, não temos outro rei senão César. Irmãos, esse é um problema que nós temos que enfrentar. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos que enfrentar isso ainda mais. Nós temos que enfrentar isso ainda mais, porque tem muitos que estão como judeus na frente de Pilatos, certo? Pilatos ali dizendo, mas eu vou crucificar o vosso rei. Pilatos reconheceu que aquele homem ali era o rei dos judeus, era o filho de Davi. Pilatos reconheceu aquilo. Se ele se arrependeu, não sei, mas ele entendeu que aquele cara ali era o rei, ele entendeu.
né? Tanto que ele até pregou e evangelizou o camarada que estava ali crucificado do lado de Jesus e que se arrependeu. Que Pilatos mandou escrever uma plaquinha: este é o rei dos judeus, né? Este é Jesus, o rei dos judeus, e colocou em cima da cruz de Jesus. Então aqueles dois ladrões que estavam ali, um do lado, outro do outro de Jesus, eles puderam olhar e saber quem era aquele homem que estava crucificado do lado deles. E aquele que estava crucificado, um que estava crucificado de um lado, pegou e começou a blasfemar, mas o outro que estava do outro lado começou a falar: não, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, porque ele reconheceu e ele foi salvo, porque Pilatos que evangelizou ele, certo? Mas os judeus que estavam ali, gritando: crucifica, 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 quando Pilatos falou: mas eu vou crucificar o seu rei, o que eles disseram? Não temos outro rei senão César, senão César, o rei romano. Irmãos, nós temos que entender que Jesus não vai ser rei, Jesus é rei. Jesus não vai se assentar no trono, ele já está no trono. A Bíblia diz que quando ele subiu ali em Marcos 16, que ele subiu e eles viram que uma nuvem o encobriu e ele se assentou onde? À destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, tem um trono, tem algum trono mais alto para Jesus ocupar, não sei esse? Tem gente ainda esperando que Jesus vai reinar, que ele vai sentar no trono. Tem algum trono mais alto do que esse? Se Jesus sair desse trono para ir para outro trono, vai ter que ser um trono mais baixo, não um trono mais alto, porque esse é o trono mais alto, ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele reina, ele é rei hoje, rei que é, reinará. Versículo 5, o rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Jesus é rei hoje, Jesus é rei agora, Jesus é rei dos judeus, Jesus é rei dos brasileiros, Jesus é rei dos tailandeses, Jesus é o rei, Jesus é o rei. E nós temos que clamar diferente dos judeus. Ao invés de dizer não temos outro rei senão César, nós temos que dizer não temos outro rei senão o Senhor Jesus Cristo. A igreja, irmãos, ela é reinada por Jesus. Jesus reina sobre a igreja. A igreja é, de fato, embaixatriz do reino de Deus na terra. O que significa, irmãos, que nós somos os consulados. Aquele território nosso ali, sabe, na rua Orlando Silva, número 42, é o nosso consulado, é a nossa embaixada, é território sagrado. Por quê? Porque nós somos o reino de Deus nessa terra. Jesus reina através de nós. Certo? É claro, irmãos, não vai, falar assim, o pastor Lucas falou besteira, falou que só se pode adorar ali. Não foi isso que eu disse. Entenda o que eu estou dizendo. E o que isso significa, irmão? Significa que nós temos aliança com o nosso rei que morreu por nós. O que isso significa? Que nós pertencemos a ele, que a nossa obediência última é a ele. E o que isso implica? Implica que todas as outras autoridades são relativas. Só existe uma autoridade suprema e absoluta. É a autoridade do Senhor Jesus Cristo, o renovo justo, o filho de Davi. Só ele tem autoridade absoluta. O presidente, o rei, o primeiro-ministro, o cônsul, o chanceler não tem autoridade absoluta. A autoridade dele é relativa, de Jesus é absoluta. O marido, o pai, o esposo não tem autoridade absoluta. Jesus tem autoridade absoluta. Você está entendendo? O pastor, o presbítero, o bispo, o arcebispo, o sei lá mais o que, não tem autoridade absoluta. Jesus tem autoridade absoluta. Toda autoridade é relativa, porque Jesus é o rei e todos devem obediência a ele. Então a igreja, ela não tem uma aliança absoluta com o governo brasileiro, a igreja não tem uma aliança absoluta com o governo paulista, a igreja não tem uma aliança absoluta com o governo campineiro, a igreja tem uma aliança absoluta com o Senhor Jesus Cristo, e as outras autoridades têm que aprender a se dobrar perante Ele, porque Ele é o rei. Isso é jurídico, isso aqui não é só teologia, isso aqui é direito. Isso aqui é uma questão jurídica. Juridicamente, quem é que manda mais? É Jesus
ou é o STF? É Jesus ou é o TJ? É Jesus ou é a justiça, a vara criminal, a vara civil, a vara federal? É Jesus que reina absoluto, todas as outras autoridades são submetidas a ele. O método de Jesus é espiritual, claro, mas é profundo, e é mais profundo do que tudo. Irmãos, então não temas o que está vindo diante de nós, não temas as lutas que estão vindo sobre nós, não temas as situações que estão vindo sobre nós, não temas, irmão, não temas, porque o nosso rei continua no trono, não tem novas eleições, a eleição já foi feita desde toda a eternidade. Jesus é o eleito, Jesus é o escolhido, ele já foi eleito desde toda a eternidade, não vai ter novas eleições. Já está decidido, o mandato dele não é para 4 anos, não é para 5, não é para 10, o mandato dele é para a eternidade. Ele é o rei, ele é o rei. E nós estamos submetidos à autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a autoridade dele sobre nós não foi conquistada com campanhas, não foi conquistada por causa de que nós demos autoridade para ele, não. A autoridade de Jesus sobre nós foi conquistada na cruz. Foi conquistada na cruz. Jesus morreu por nós, por isso ele tem o direito de reinar sobre nós. Irmãos, e não é desobediência a Deus quando a igreja desobedece à autoridade humana que se insurge contra Cristo. Qualquer autoridade humana que se insurja contra o Senhor Jesus Cristo, é nosso dever desobedecê-la. Não é desobediência, na verdade, porque nós estamos obedecendo à autoridade maior que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que entender essa questão de autoridade e entender o método do Senhor Jesus Cristo. O método do Senhor Jesus Cristo é a cruz. Nós carregamos a cruz junto com ele e nós não estamos em desobediência às autoridades, porque nós estamos em obediência à maior autoridade que está sobre todas as autoridades, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente fala, quando você me ouvir falar nos próximos dias em desobediência civil, né? Quando você me ouvir falar sobre essas coisas, entenda o seguinte, que eu estou falando não de desobediência de fato, eu estou falando de obediência. A desobediência civil é obediência absoluta, porque quando nós desobedecemos uma autoridade que se insurge contra o Senhor Jesus, que se levanta contra o Senhor Jesus, nós estamos, na verdade, obedecendo a autoridade do Senhor Jesus, porque aquela autoridade não tem autoridade para se insurgir contra o Senhor Jesus Cristo. Jesus tem autoridade máxima, ele é o rei, ele reina eternamente. Agora, com base em que nós nos aproximamos do Senhor Jesus e seguimos ele? Com base no que ele fez por nós, com base na justiça do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que obedece o seu rei, uma igreja que segue o seu rei, uma igreja que ouve a voz do seu rei, certo? E não ouve a voz dos outros pastores, os outros reis, os outros políticos, os outros que se acham que podem insurgir contra a autoridade do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que está cumprindo a sua missão. Porque olha no versículo 8, que eu não li no começo, mas eu vou ler agora. Aliás, vamos ler o versículo 7 para você entender. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. O Senhor Jesus, ele está reunindo o seu povo de todas as nações. Como? Através de nós. Cada vez que nós ganhamos uma alma, cada vez que nós pregamos o Evangelho, cada vez que uma alma é batizada, nós estamos trazendo o povo de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado. E eles estão vindo habitar na sua terra, a terra do Senhor. Então, quando a igreja obedece o seu rei, ela está sendo parte desse ministério de Jesus, de trazer o seu povo de todas as nações, de todas as terras, para a sua terra, para o seu povo, para o seu reino. Nós não estamos desobedecendo, nós estamos obedecendo, nós estamos sendo fiéis e leais ao nosso rei, cumprindo o nosso chamado, a nossa missão nessa terra, que é adorar o único Deus verdadeiro e exaltar o único Deus que é bendito eternamente
Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor venha nos ensinar, venha nos ajudar, venha tratar o nosso coração, Pai, para que a gente faça a tua vontade, para que a gente entenda, meu Deus, quem é o nosso Rei, o preço que Ele pagou por nós, e para que a nossa aliança contigo, a nossa lealdade a Ti, meu Deus, não seja abalada por nada do que nós estamos vivendo nesses dias, não seja abalada por nada do que nós estamos passando nesses dias, Deus, mas que nós possamos estar completamente submetidos à autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, sabendo que o Senhor é quem reina absoluto sobre todos os reinos da terra, e quem tem toda a autoridade nos céus e na terra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fortalece a tua igreja durante esses dias, no nome de Jesus, Pai, nós te clamamos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós temos o filho da irmã Ângela, o Elbert, que ele e a família estão com Covid. Também a família da Eugênia. E por uma família que está passando por dificuldades. A Eugênia não falou quem, vamos orar sem saber quem, mas o Senhor sabe. Vamos estar orando por essas famílias, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos colocar, meu Pai, essas vidas diante do Senhor, Pai. Tem misericórdia do Elbert e da sua família que estão com essa doença. Que o Senhor venha, meu Pai, sará-los, que o Senhor venha curá-los, que o Senhor venha estender a sua mão sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor venha fazer um milagre, meu Pai, na vida dessa família. Em nome de Jesus, Pai. Que eles possam se levantar, vencer essa enfermidade. Que ninguém, meu Pai, venha ter sequelas, meu Pai, mas que possam vencer. No nome de Jesus, Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor também tenha misericórdia, meu Deus, da Eugênia, da sua família, que o Senhor venha dar sabedoria para eles, fortalecê-los na fé, salvar aqueles que ainda não se converteram, meu Pai, guardar-eles de todo mal, de toda seta do inimigo, em nome de Jesus, Pai. E essa família que ela colocou diante do Senhor, ó Deus, que nós não sabemos quem é, que o Senhor venha pôr a mão, Pai. Que o Senhor venha estender a tua graça sobre eles, meu Pai. Não sabemos qual é a dificuldade que eles estão passando, mas colocamos eles diante do Senhor. Pedimos a tua provisão, a tua intervenção. No nome santo de Jesus, Pai, nós te clamamos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Também tem um pedido de oração aqui pelo pai da Aline. Vamos orar por ele. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, meu Pai, o pai da Aline diante do Senhor, Pai. Não sabemos o que ele está passando, mas sabemos que o Senhor é fiel e sabe todas as coisas, Pai. O Senhor tenha misericórdia dele, abre os seus olhos espirituais, fortaleça, meu Pai, a sua vida espiritual, traga ele para mais perto de Ti, abençoa a sua saúde, abençoa seu emprego, seu trabalho, abençoa tudo que ele coloca a sua mão, meu Pai, traz, meu Pai, realmente o entendimento mais profundo do Senhor sobre a vida dele, e derrama a Tua graça, cobre ele com Teu manto, com Teu sangue, no nome santo de Jesus, Pai, nós clamamos e agradecemos, amém e amém. Irmãos, glória a Deus, muito obrigado por essa manhã nós pudemos estar aqui juntos, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um domingo aí feliz, alegre na presença dEle, cheio do Espírito Santo. Aproveite o tempo com a sua família, faça desse dia um dia de adoração, um dia de buscar o Senhor, seja fiel. Eu acho muito interessante, irmãos, como a gente às vezes a gente precisa de algo mais do que a palavra de Deus para fazer alguma coisa, né? Eu acho que não devia ser assim, eu acho, não tenho certeza. Se a Bíblia diz, tem que ser o suficiente para a gente. Hoje é um dia que o Senhor nos mandou separar, para adorar, para glorificar, para descansar, né? Então separa esse dia, agora depois no almoço, na hora do almoço, não vai assistir o almoço no sofá, na televisão, não. Senta com a sua família na mesa, ora para agradecer, né? Vai comendo ali, contando as bênçãos do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Depois não passa o dia inteiro assistindo futebol, fantástico, sei lá mal o que, não. Tira um tempo com a sua família para orarem juntos, para conversarem, para brincar de uno, para fazer, sei lá, alguma coisa juntos, né? E que esse dia seja um dia abençoado para você, amém? Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Mais tarde à noite vai ter o culto também. Esteja acompanhando, vai começar, se eu não me engano, às 6 horas, né? Deus abençoe vocês, meu irmão. Fique na paz.